Olá, tudo bem com vocês? Direito? Hoje nós vamos falar da importância do direito imobiliário no inventário. O direito imobiliário é um direito que engloba qualquer tipo de discussão jurídica que envolva imóveis, mesmo que essa relação também seja estudada por outros ramos de direito. Então, aplica-se o direito imobiliário também, direito de família, situação dos bens patrimoniais, de inventário, doação, essa situação toda, né, no caso de imóveis. No direito do trabalho, exame de documentação, às vezes exame de documentos de imóveis que vão ser penhorados, né? Direito societário, que engloba a situação das incorporações imobiliárias, muito constante hoje em dia, né? E também o direito do consumidor, porque quando você compra um imóvel na planta, de uma incorporadora, no caso, né, você está protegido pelo direito do consumidor também. O advogado imobiliário, então, atua em assessoria e consultoria, que é uma área de direito que, embora tenha um objeto de estudo definido, como acabamos de ver, né, trabalha com diferentes campos do direito. Regulação de compra e venda de imóvel, locação, registro de imóveis, corporações imobiliárias, uso capião, relações de condomínio, distratos imobiliários, né, contratos de locação, essa coisa toda. Então, o advogado imobiliário é um profissional que atua em diversas áreas dentro do direito, dentro do nicho de direito imobiliário, que é dividido em vários subnichos, como já disse para vocês. Hoje nós vamos abordar o direito imobiliário aplicado ao direito de família. Inventário. O que é inventário? Inventário é um procedimento jurídico que tem como objetivo transferir a propriedade de uma pessoa falecida para os seus herdeiros. O inventário deve constar todo e qualquer bem patrimonial deixado pelo falecido, não só os imóveis, todos os bens, né? Também tem um detalhe que às vezes as pessoas costumam dizer que morto não paga a dívida. Certo, morto não paga a dívida, mas seus herdeiros podem ser obrigados eventualmente a vir pagar alguma dívida deixada pelo falecido, tá? Então, olho vivo nisso. Para iniciar o procedimento de inventário, é necessário do falecido, você tem que apresentar, logicamente, a certidão de óbito, né? Cópias do RG, do CPF, certidão de casamento, se ele for casado, ela deve ser atualizada, essa certidão de casamento deve ser atualizada, tem no máximo ela 90 dias. Não vale aquela lá que quando o cara casou em 1900 em Guaraná com rolha, e ela está toda rasgada, toda remendada de durex e tal, mas ela não tem mais valor jurídico, vai ter que pedir uma certidão nova. Geralmente a pessoa tem aquela dúvida, mas doutor, é obrigatório fazer o inventário? Muitas das vezes o inventário não é feito devido aos custos, que não são baratos. Se o inventário não for realizado, isso não impede a posse dos imóveis, mas os herdeiros não poderão vender o imóvel antes de regularizar, certo? Desde que o falecido não tenha deixado testamento, não existam herdeiros menores de idade e que haja acordo entre os herdeiros sobre a partilha dos bens. Não pode ter litígio, está todo mundo concordando e tal, para não ter problema. Se não for cumprido qualquer desses requisitos que eu acabei de citar, o inventário tem que ser feito judicial. Agora, seja qual for a forma de inventário, judicial ou extrajudicial, você vai precisar de um advogado. No judicial, o advogado abrirá o processo, acompanhará até a expedição do formal de partilha, que é o documento onde fica determinado o quinhão, o que pertence a cada um. No extrajudicial, é feito através de uma escritura pública no cartório de notas. Não existe formal de partilha. Tudo já fica partilhado no teor da escritura de inventário, que deve estar de acordo com todos os herdeiros, né? E obrigatoriamente deve contar com o serviço de um advogado que calcula o imposto a pagar, faz o serviço, faz o bolso da partilha,
confere, assina a escritura juntamente com o escrevente e com os herdeiros. Quais são as vantagens do inventário extrajudicial? O extrajudicial tem a vantagem de ser mais rápido, desde que se cumpram todas as exigências do cartório para lavrar a escritura do inventário. Se tiver tudo certinho, vai bem rápido. Quando o inventário é judicial, como eu já disse, ao final do processo será expedido um formal de partilha. Agora, atenção, tanto a escritura de inventário, assim como qualquer escritura de imóvel, né, e como o formal de partilha do inventário feito judicialmente, feito no fórum, né, deve obrigatoriamente ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Aí você pode me dizer, doutor, mas o inventário extrajudicial já não é feito em cartório? Como diria o caipira, é aí que a porca torce o rabo. Existem diversos tipos de cartório. Registro civil de pessoas naturais, tabelião de notas, onde se lavra a escritura de inventário, também com a escritura de divórcio, onde se faz a escritura de venda e compra, e por aí afora. Escritura de doação, cartório de tabelionato de protestos, né? Porque quando a pessoa não paga uma dívida, então vai para o cartório de protesto. E existem vários tipos diferentes de cartórios. Nós vamos nos ater aqui exatamente ao cartório de registro de imóveis. Por quê? O cartório de registro de imóveis. Em São Paulo, por exemplo, são 18 cartórios de registro de imóveis. Então, cada imóvel é completamente individualizado e cada imóvel ele consta de uma circunscrição imobiliária respectiva. Então, a escritura de venda e compra, de permuta, seja lá o que for, você pode fazer em qualquer cartório de notas, em qualquer tabelionato do país. Mas depois de feita essa escritura, por exemplo, um imóvel aqui em Araçatuba, você fez a escritura lá no Rio Grande do Sul. Tudo bem. Recolheu os valores, os emolumentos, tudo certinho, não tem problema nenhum. Só que depois você tem que pegar essa escritura feita lá no Rio Grande do Sul, trazer aqui para Araçatuba e ir ao cartório de registro de imóveis de Araçatuba, onde esse imóvel está matriculado, onde existe o DNA, o RG desse imóvel, para ser registrada essa escritura aí. Por quê? Enquanto não for registrado no registro de imóveis, por exemplo, o falecido comprou o imóvel, por exemplo, do Joãozinho das Couves, mas aí ele não fez escritura, não registrou a escritura. Fez a escritura, por exemplo, mas às vezes não registrou. Então, o imóvel consta como, no registro de imóveis, vai estar lá que é do Joãozinho das Couves. Por quê? Porque aquela escritura que o Joãozinho das Couves vendeu para o falecido agora, não foi registrada. Então, juridicamente, o imóvel não pertence ao falecido, a propriedade pertence ainda ao João das Couves, que é o que consta no registro de imóveis. Então, precisa prestar muita atenção nisso. No inventário judicial, você vai ter que arcar com os custos do advogado, com as custas do processo, com o pagamento do ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, que incide sobre todo que o patrimônio que o nosso amigo falecido deixou, certo? E depois de tudo pronto, na hora que sair o formal de partilha, no fórum, você vai levá-lo ao registro de imóveis competente. No inventário extrajudicial, não existe formal de partilha, a partilha é feita por escritura pública, desde que haja acordo entre todos. Se todos estão concordando em que o imóvel seja partilhado dessa forma. Então, essa é a diferença entre o inventário judicial e o inventário extrajudicial. Isso é apenas uma das dicas do direito imobiliário no inventário. Até a próxima dica. Viu só? Muito interessante e é muito legal. Uma das coisas que o Carlos falou que eu achei muito interessante, Helena, é o fato de que, assim, mesmo em relação ao direito imobiliário,
outras áreas do direito são envolvidas, Sim. né? Direito de família e tudo mais. Somente quando tem as confusões, né? Nossa, e ele explicou muito bem isso. Eu achei assim, uma matéria muito legal, muito bem explicativa. Se você está passando por algum processo que vai ter que fazer o inventário, presta atenção nos detalhes, como ele falou, em relação depois a registrar imóvel de cidade, né? Muita que você está numa coisa. cidade, algumas coisas dá para fazer você estando numa cidade, o imóvel em outra, mas tem algumas coisas que tem que ser feito na cidade onde o imóvel reside, onde está localizado o imóvel, e também em relação à documentação, né? Que isso é muito importante, tá? Então, fica a dica aí, se você precisa, né? Ou sabe de alguém que está passando por esse processo, eu aconselho a você assistir, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, às vezes acabamos Eu já passei por isso. Então, mas o meu caso foi tranquilo, né? Tem herdeiro? Mas é bom saber, porque de repente você pode auxiliar outras pessoas, né? Pessoas próximas a você, tá bom? Bora.